A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, aqui nesse dia 30 de junho de 2025, no último dia do mês de junho, para falar sobre os dois reis, tanto o rei da Babilônia, que foi Saddam Hussein, ali no Iraque, onde Deus falou que iria mandar nações do norte contra o reino de Saddam Hussein, e a sua palavra se cumpriu. Deus falou que enviaria um grande conjunto de nações do norte contra a antiga Babilônia, contra o Iraque, e Deus fez essa palavra se cumprir em Jeremias capítulo 50, Jeremias capítulo 51 e Apocalipse capítulo 17, versículos 16. E também, agora Deus promete, a sua palavra não falhará, e Deus está fazendo se cumprir também as palavras de Deus contra o reino do Irã, tanto o rei da Média, que é em Teherã, no Irã, como também Deus fará se cumprir mais também no sul do oeste do Irã, antiga Elão, na cidade de Susa. O Irã tem 31 províncias e cada uma dessas províncias tem várias cidades. E as palavras de Deus contra o Irã nesse tempo do fim estão em Jeremias capítulo 49, versículos de 34 a 39, onde Deus diz que enviará os 4 ventos do céu contra Elão. Nesse tempo do fim, Elão era um filho do filho de Noé. O filho de Noé, chamado Sem, teve um filho chamado Elão. E as palavras de Deus... Pedro, já falei sobre profecias contra o Irã. Estou falando, se eu não me engano, desde 2022 ou 2023. E Deus está fazendo se cumprir, começou a fazer se cumprir as palavras dele contra o Irã nesse mês de junho, hoje, dia 30 de junho de 2025, o último dia desse mês. E ainda Deus fará ainda mais suas palavras se cumprirem. Onde Deus fala que destruirá mais do que já foi destruído de oficiais de guerras do Irã. E o líder supremo do Irã, Deus também vai tirar o seu trono. Se ele vai ser morto como foi morto Saddam Hussein, capturado vivo e depois morto pelo próprio povo, só Deus sabe. Ou se o próprio Deus resolver tirar a vida do líder supremo do Irã, isso vai caber da vontade de Deus. E outras profecias também contra o Irã, como eu, Pedro, já falei em outros vídeos, mas hoje, dia 30 de junho de 2025, creio que Deus me pôs no coração de repetir. Ali em Daniel 8, onde fala de um bode vindo do ocidente sem encostar no chão contra o carneiro de 2 chifres. Que Deus revela que é o Irã, porque Deus fala que os 2 chifres, um é o rei da Média, que é Teherã, que não reconhece a existência de Israel, não quer permitir, e o outro chifre é Elão, que fica no sul do Irã, na antiga cidade de Susa, o reino da Pérsia, bem dizendo. E todas as palavras de Deus se cumprirão. Voltando às profecias de Deus que já se cumpriram contra a antiga Babilônia no Iraque, isso aconteceu
em 20 de março de 2003, quando Deus falou que o reino do bode, de Daniel 8, iria se unir com a besta, no caso o Papa João Paulo II, que estava ao lado de George W. Bush, e nessa união Deus traria nações do norte contra a meretriz, como é dito em Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, onde a palavra de Deus diz: os 10 chifres, as 10 nações do norte, odiarão a meretriz, a despojarão e comerão a sua carne e a queimarão no fogo e a deixarão nua. Sendo que Deus falou que a vergonha da antiga Babilônia, a vergonha do Iraque, Deus mostraria para todas as nações. Tanto que tem uma palavra de Deus que diz: ao estrondo da tomada da Babilônia, ouviu-se o grito em todas as nações. As palavras de Deus do reino do bode das nações da OTAN contra o Iraque se cumpriu, e agora as palavras de Deus das nações da OTAN, que é o bode de Daniel 8, contra o Irã, se cumprirá mais ainda. Como está se cumprindo a palavra de Deus contra o Irã, ali em Jeremias, capítulo 49, versículos de 34 a 39, onde ali Deus já fala que nesse tempo do fim, Deus destruiria e ainda vai destruir mais oficiais de guerra do Irã. E ainda tem uma: Deus porá o seu trono em Elão, no sul do Irã, a antiga Pérsia, e ali Deus permitirá que a sua palavra seja profetizada ali, os ensinos de Jesus, seu Filho, seja pregada ali para muitos no povo do Irã. Onde eu, Pedro, acredito que em breve Deus enviará as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Se Deus fala que vai botar o trono dele em Elão, no sul do Irã, a antiga Pérsia, significa que talvez, eu, Pedro, imagino falando como homem, que talvez Deus enviará as 2 testemunhas de Apocalipse ali também. Creio que aparecerá notícias em todas as nações do mundo, falando de 2 personagens com cajado na mão e vestidos de pano de saco, lançando pragas no mundo inteiro. Mas essa não é as suas missões, não é a missão, como é que se diz, principal desses 2 profetas de Deus de Apocalipse 11. A sua missão não será apenas lançar as pragas, mas sim ensinar os ensinos de Jesus, mostrar que em Jesus está a vida eterna e ensinar as nações a seguir as palavras de Deus que Jesus fala. Porque como está escrito, quando Moisés falou ao povo de Israel: eis que Deus suscitará um profeta semelhante a mim no meio do vosso povo. E acontecerá que todo aquele que não ouvir as palavras que esse profeta falar em nome de Deus, haverá de prestar contas a Deus. Esse profeta que Moisés falou já estava se referindo a Jesus Cristo. Tanto que no Monte da Transfiguração, ali em Jerusalém, apareceu Moisés e Elias, já ressuscitado e com o corpo eterno, falando com Jesus. Tanto que Pedro, meio que dormindo, falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Farei 3 tendas, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Isso não significa que os 2 profetas de Apocalipse 11 serão Moisés e Elias. Deus tem poder para levantar novos profetas em qualquer lugar do mundo e fazer eles falar qualquer língua que Deus quiser. Tanto que foi no Iraque, na antiga Torre de Babel, que Deus confundiu todas as línguas, espalhando os povos depois por toda a terra.
Creio que Deus escolherá esses dois profetas, não sendo Moisés nem Elias. Pode ser que Deus dê um pouco do Espírito Santo que Deus deu a Moisés e a Elias a eles, mas não vai ser Moisés e Elias, não. Se lembram quando o profeta Elias subiu ao céu num redemoinho e a sua capa caiu? Tanto que Elias falou: se me vires ser tomado diante dos teus olhos, se fará o que você pediu, que era a porção dobrada do poder de Elias para Eliseu. Quando Eliseu foi elevado, me perdoe, quando Elias foi elevado ao céu num redemoinho, Eliseu viu e a sua capa caiu. Com a capa que caiu de Elias, quando Elias estava sendo elevado ao céu numa carruagem e cavalos de fogo no redemoinho, quando aquela capa caiu, Eliseu pegou essa capa e feriu o Rio Jordão, e o Rio Jordão abriu pelo poder de Deus, e Eliseu passou o Jordão a seco. E que Deus abençoe a todas as nações. E sigam ao seu Filho Jesus Cristo, que é o único caminho para chegar a Deus. Disse Jesus que aquele que crer em mim não morrerá eternamente, e mesmo que esteja morto, viverá. E também em Daniel 12, que fala que nesse tempo do fim, muitos dos que acham no pó da terra, em todos os túmulos e todas as nações do mundo, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Isso Deus está falando que isso acontecerá já nesse tempo que as nações da OTAN estão tomando o Oriente Médio por todos os lados e a invasão da OTAN contra o Irã. Deus fala que isso seria no determinado tempo do fim, como diz em Daniel 8. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. E não esqueçam, hoje é o último dia do mês de junho, dia 30 de junho de 2025.